Porque gasto o vosso dinheiro naquilo que não é vida? Vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregado, oprimido, que eu vos aliviarei. Se você for olhar dentre os profetas, você vai ver quase todos os profetas, principalmente os profetas menores. Eu quero citar Abacuque. Leia Abacuque, ouça Abacuque. Hoje nós temos tantos recursos que nos facilita a entender. Você vai ver o questionamento de Abacuque dizendo assim: Senhor, até quando o Senhor vai tolerar essa injustiça? Abacuque estava falando mais ou menos isso: Senhor, olhar na tua palavra, o Senhor se revela como um Deus justo, um Deus piedoso, um Deus amoroso, um Deus que não tolera a injustiça, a perversidade, a maldade. Senhor, mas como explicar? Olha as injustiças dos homens. Ele se enriquece como resultado das suas desonestidades. Ele pega os mais fracos, torna de escravo, vende esses escravos e vai gastar o seu dinheiro nas prostituições, como também na bebida forte. E o Senhor não faz nada? No começo do livro de Abacuque, é esse o questionamento de Abacuque. Ele chegou a dizer: Senhor, olha o tamanho das injustiças, esses homens vios, perversos, homens que não têm piedade, não respeitam a justiça, não te respeitam, a ponto de invadir casas de pais de família, pegar escravas suas esposas, a ponto, ele chegou a relatar um caso, a ponto de rasgar a barriga de uma grávida, só para que você possa entender o grande teor da perversidade das pessoas. Perceba o seguinte, que Israel foi colocado como povo referencial na sua conduta, referencial, um povo protegido por Deus, o povo de Deus, que também deveria ser um povo modelo. Só a partir da conduta santa de Israel, da proteção de Deus, que tornava-se visível aquelas outras nações que não eram tão justas como Israel, que não adorava um único Deus, que adorava Deus pagãos, Deus perverso. Esse era o papel de Israel, tornar-se, avultar-se o que era errado. Só a partir de então, tornava-se justo Deus agir contra aquelas nações que se levantavam contra Israel. Mas quando Israel pecava, que perdia a referência com Deus, você vê, dentre os acontecimentos, imediatamente as pragas começavam a acontecer, acontecia as enfermidades, começava a acontecer a fome, a miséria, as nações vinham e invadia, e era permitido tomar o povo escravo, e a dor, o sofrimento, tudo isso porque Israel se afastou de Deus. Não era que Deus iria punir, castigar, simplesmente porque o povo deixou de fazer a vontade de Deus. É porque esse era o papel de Israel para as nações, se tornar um ponto referencial. E era a partir das injustiças cometidas contra Israel que Deus poderia agir, mantendo assim as nações limpas, de uma forma que aqueles que se desviavam, que faziam mal, não prosperavam. Mas tudo mudava quando Israel perdia o seu papel. O povo prosperava enquanto Israel fracassava cada vez mais, a miséria, o sofrimento, a dor. Então aquele papel que um dia foi de Israel, hoje é de cada um de nós como igreja. É o mesmo propósito. Quando nós nos afastamos de Deus, nós somos como uma luz que apagamos. Então o mal prospera. Primeiramente, nós perdemos o privilégio de ser protegido por Deus. Nós perdemos o nosso papel de ser pedra viva, pedra de tropeço. Nós perdemos o papel e a referência de se tornar luz desse mundo. O mal passará a nos alcançar, como também a maldade, a perversidade, as injustiças que acontece ao nosso redor. Deus não pode julgar, e assim o mal prospera. Por quê? Porque nós deixamos de assumir o nosso papel. Então, quando você entende isso,
você se posiciona diante de Deus, porque é bom para você, é bom para o propósito de Deus, porque nós fomos colocados como luz dessa terra, como luz desse mundo, como sal dessa terra. Nós somos pedra de tropeço. Tem que ser a partir de nós que as pessoas vão conhecer o que é correto, separar o que é correto do que não é correto. Olha só o Senhor Jesus dizendo: eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar. Mas observe como que a condenação se dá. Porque quando ele trouxe a luz, quando ele trouxe a verdade, quando ele trouxe a justiça, e as pessoas ignoraram, desprezaram a verdade, a luz e a justiça, tornou-se injusto. Então ele disse ali em João 3, verso 16 em diante, depois que ele disse que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para salvar, foi ali que ele disse: eu não vim condenar o mundo, eu vim para salvar. Mas a condenação se dá porque alguém conhece a luz, mas prefere as trevas. Alguém conhece a justiça, mas prefere a injustiça. Alguém conhece a verdade, mas prefere a mentira. Então, quando nós nos posicionamos, fica fácil as pessoas entenderem. Se eles quiserem errar, se eles quiserem pecar, Deus respeita. Deus deu livre-arbítrio. Agora, eles têm que saber que tem uma consequência sobre isso. Mas para isso, é preciso que nós nos posicionamos. E diante de uma pandemia como essa, graças a Deus, como eu sempre tenho falado, quem investiu em conhecer a Deus estava fortalecido, que foi o caso da nossa casa. Nós resistimos em nome do Senhor, nós enfrentemos essa pandemia, epidemia, seja lá quem for, e em nome do Senhor Jesus nós atravessamos ileso. Mas infelizmente, com muitas pessoas foram diferentes. Por quê? Porque elas não investiram a Deus. Se elas agiram na sua ignorância, Deus está esperando que alguém, aqueles que são a luz do mundo e o sal da terra, pregue, ensine, mostre, para que eles se convençam. E se caso eles desprezarem, bom, esse é o pagamento, é o investimento, porque o salário do pecado sempre será a morte. Alguém que mentiu, alguém que enganou, alguém que é desonesto, alguém que é injusto. Então agora, eles não têm força, eles não têm que se apegar para enfrentar o mal. O mal vai arrebentar com tudo. Então muitas dessas pessoas estão dentro das igrejas, mas elas não são pedra de tropeço, elas não são sal da terra, que também não são a luz do mundo, que também não é um ponto referencial. Então devemos entender tudo isso e se apoiar nisso, porque para isso nós somos chamados. Você observará que no final de todas as coisas, aonde a ira de Deus irá ser derramado sobre aqueles homens que se levantaram contra a igreja, se levantaram contra o que é santo, contra o que é perfeito, contra o que é verdadeiro, contra o que é justo. Então ele se reunirá. A Bíblia revela que foi o próprio Deus que colocaram no coração deles, eles chegaram a acreditar que ele iria vencer os santos com o Senhor Jesus lá em Israel. E a Bíblia faz questão de dizer que eles estavam indo, assim como uva se coloca dentro de uma bacia para ser pisado, assim eles vão lá para o vale do Amargedon, aonde se dará a vingança de Deus, eles vão ser pisados. São homens dos quatro cantos da terra, soldados. A Bíblia chega a falar que são 200 milhões de soldados, como também a Bíblia afirma, que ali sairá o sangue que se escorrerá no percurso de 300 quilômetros, na altura de 1,5 metro de sangue. Isso não é brincadeira, isso não é simbólico, isso irá acontecer. Então naquele dia será o último grande derramamento de sangue na terra, antes do reinado do Messias, juntamente com os anjos. Isso acontecerá quando Jesus vier arrebatar a igreja e que colocará seus pés lá em Sião, aonde ele teve o último encontro com os seus discípulos. Então ali que acontecerá a grande e temida guerra do Armagedon. Então aquilo que será no final, hoje será cada um de nós, cada crente, cada cristão, cada homem e mulher santificado, se colocaram pedras vivas, vai fazer tropeçar, para que o mal nunca prospere, para que o mal nunca se apoie, porque aonde nós estivermos, nós somos pedra de tropeço. Por quê? Porque nós representamos o céu, mas nós só representamos o céu se você tiver discernimento de justiça, se você tiver convicção em conhecer a verdade, conhecer a verdade vos libertará, porque o céu nunca poderá agir a injustiça do mundo cometido contra o injusto, ainda que esse injusto esteja dentro da igreja. Não é pelo fato de você estar dentro da igreja que você
pertence ao reino dos céus. Você tem que estar dentro das igrejas, sim, mas você tem, além de estar dentro da igreja, tem um compromisso com o que é verdadeiro, tem um compromisso com o que é santo, tem um compromisso com o que é justo, tem um compromisso com tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é positivo. Então deixa a injustiça do mundo vir sobre você, que o céu agirá e eliminará, porque ai daquele que tropeçar nessa pedra, ai daquele, essa pedra cairá sobre ele. Jesus disse: aquele que comete injustiça contra um dos meus pequeninos, melhor seria que não tivesse nascido. É mais negócio para esse colocar uma pedra no pescoço e se atirar no fundo do mar, do que esperar a vingança de Deus. Então eu deixo essa mensagem para você, e vamos junto, todos nós, em nome do Senhor Jesus, fazer a obra do nosso papai que está no céu. Vem a fonte da vida, vem compre sem dinheiro, leite, mel, leite, mel. Vem desfrutar a vida, vem pra luz.